Vamos lá, porque o deputado Evair de Mello já está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Deputado, qual vai ser exatamente o humor dos parlamentares? O senhor fala pela Câmara, a negociação ainda está no Senado, mas é claro que a equipe de transição está preocupada em negociar um texto, digamos, a duas mãos, a mão do Senado e da Câmara, porque na hora que votar da Câmara não tenha nenhuma alteração, o que exigiria uma nova votação dentro do Senado. Ou seja, o tempo da PEC seria mais longo, o que num momento como esse de final de ano é mais difícil. O senhor acha que a Câmara já tem uma maioria para um valor muito menor do que esses 200 bi e também em relação aos 4 anos? Olha, os partidos, salvo aqueles que já estão declaradamente na base desse próximo governo, ainda não fizeram reuniões orgânicas internas para tratar desse tema, né? Os partidos de centro, de direita, né, com exceção do Partido Novo, que já tem uma manifestação de antecipado. Ao contrário, os outros partidos ainda não fizeram esse debate interno. Acredito que vai ser a partir dessa terça-feira, até porque o texto ainda sendo construído lá no Senado, e naturalmente depois vai passar para o debate interno dentro da Câmara. Mas eu digo que ele tem muita resistência, é um texto que ele é muito questionado. Todo mundo sabe que esse 200 bi que o governo é uma invenção do novo governo. Eles não têm nem nome, não tem ministro do Planejamento, não tem ministro da Fazenda, eles não têm ninguém da área econômica ainda para poder efetivamente está construindo esse texto. Então é um número fictício e está muito difícil, porque o governo tramitar com esse texto. Eu volto a dizer, ele fala em investimento em infraestrutura, não tem nem ministro. Fala de planejamento, que quer dividir a economia e planejamento, não tem ministro. A Fazenda é da mesma coisa, também não tem ministro da área social. E uma crítica muito grande de todos nós, eu particularmente sou muito crítico e tendo particularmente, pessoalmente, caminhar até votar contra essa matéria, é porque a base de cálculo está errada. Nós não temos mais a necessidade de mantermos esse valor, porque quando você olha para o desemprego, está em queda livre, e esse número é importante, o número de pessoas, de famílias que precisam de auxílio é efetivamente muito menor do que a gente tinha um ano atrás, um ano e meio atrás, ou até 2 anos atrás, quando foi o auge da pandemia, foi bem esse levantamento. Portanto, é preciso, nós vamos trabalhar nessa direção, né? Nós temos um bloco grande de deputados que caminham para trabalhar com esse texto, que é apresentar uma revisão de efetivamente quem precisa desse auxílio. Nós vamos encontrar um número substancialmente menor e, por consequência disso, a necessidade, se necessário for, também de um valor infinitamente menor do que esse apresentado por esse governo, que é um valor descarado. Olha, a gente está ouvindo parlamentares aqui desde a semana passada, é importante porque eles trazem fatos novos. Esse que disse aí o deputado Evair de Mello, sobre, obviamente, quantas são as pessoas que precisam desse auxílio, mas a semana passada nós ouvimos aqui o deputado Felipe de Orleans de Bragança, e ele dizia que além dos 52, à exceção daqueles 52 que é para os R$600 do Auxílio Brasil, o que vai mudar para a Bolsa Família agora, mas o nome pouco importa, nós estamos falando do valor em si, é que nada mais, digamos, até os 200 bi, ou seja, eu estou falando de 130 bi ou 120 bi, dependendo do valor que vai ser aprovado, não está digamos, com marca para gastar. Ou seja, era um dinheiro que sobraria na mão do governo para fazer o que ele bem entendesse. Eles ficam falando sobre infraestrutura, sobre isso, mas não vai carimbado. E, claro, eu confesso aqui que sou muito contrário a dinheiro carimbado, mas extra-teto precisa estar carimbado, porque já está carimbado como uma coisa extra-teto, então precisa saber para onde vai. Deputado, obrigado por você trazer essa informação. Deixa eu só ouvir mais uma vez. O Wagner, pelo que disse o deputado aqui, sobre esse ponto de vista, você acha que daí o jogo fica mais difícil ainda, ou seja, fica mais dura essa negociação? Certamente, assim, Tivemos um problema com o Wagner, então deixa eu voltar ao Alan. Alan, na sua opinião, o jogo fica mais duro agora? A negociação vai ficar mais difícil? Fica mais dura. É lógico que o PT vai acabar jogando pesado, né, com emendas parlamentares, acenando cargos, mas eu acredito que ainda prevaleça algum senso de responsabilidade fiscal,
porque você se elege com o povo, mas você não governa sem o mercado. Então, o próprio governo, ele sabe que se ele perde o mercado financeiro, isso começa a ter efeitos sobre a economia real e sobre a população. A conjuntura agora para gastar é muito diferente daquela que o Lula esteve acostumado no seu primeiro mandato. Era uma conjuntura internacional altamente favorável, Piotr. Então, ali era possível aumentar o gasto público. Agora não, por mais que a casa esteja bem melhor do que aquela herdada, né, pelo Michel Temer, quando a Dilma sofreu o processo de impeachment, o cenário internacional, ele é muito desafiador. Então, qualquer irresponsabilidade fiscal pode ser fatal para o governo, dado a perda de popularidade. Tá, deputado, vamos lá, eu vou voltar ao senhor aqui porque esse aspecto que o senhor trouxe é bastante importante. Eu vou só juntar o que disse o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sexta-feira, inclusive, aqui no Prós e Contras, porque aí é o critério do cheque em branco, né? Aí a expressão cheque em branco cabe muito bem, né? E se não for carimbado, o senhor acha que o que passar dentro dessa negociação vai ficar carimbado, o governo vai ficar congelado naquele propósito? Porque se a gente olhar para o aspecto hoje de falta de austeridade, da lógica de gastança dos governos do PT, até porque a crise de 2015 e 2016 tem autor conhecido, né? Nós sabemos muito bem quem foi que gastou, aliás, é exatamente essa lógica que está se repudiando agora de gastar sem ter fonte de receita. O senhor acha que o dinheiro vai ficar carimbado, o que passar além do extrateto vai ficar carimbado para o gasto? Tem estratégia do PT, eu estou indo para o 3º mandato, o PT tem essa estratégia, realmente eles não querem uma folha de cheque em branco, eles querem um talão de cheque em branco, porque o presidente sabe que ele não tem nenhuma sustentação para fazer algum outros avanços, ele quer literalmente dinheiro para ele, poder fazer a farra dele dos programas sociais, que é onde ele sabe operar, e ele, por negligenciar o mercado, achar que o mercado não é importante, ele quer salvar o dele, e o resto que dane-se. Essa é a grande verdade. Então ele vai ter muita dificuldade. E não pode esquecer que o parlamento que está votando não é o parlamento que foi eleito para a legislatura a partir de 23, é o que foi eleito em 18 para tocar de 19 até aqui. Mas grande parte nossa, quase 60% nós deputados aqui, nós votamos o teto no governo passado, ainda no governo Michel Temer. E nós fomos reeleitos com ele. Então esse assunto, do ponto de vista, nós já estamos precificados, nós estamos assim, com o couro grosso. Então o governo, o eleito vem sem estrutura, vem sem planejamento, vem com muita irresponsabilidade. Eu vou dizer, o governo não vai ter vida fácil, mesmo com as chantagens, né, da computação que o governo do PT sabe fazer, sou um especialista nisso, mas o Lula realmente hoje não goza do prestígio moral, né, que ele gozava no passado. A economia do Brasil não é a economia de quando ele assumiu o governo passado, sabe que nós sabemos que não vão aguentar a arrogância dele, a prepotência dele, né, e ele não é a liderança que ele acha que é. Portanto, deixa um alerta para o governo eleito aí, que não vai ter vida fácil, o prazo conspira contra o governo, e nós do parlamento vamos trabalhar muito para ter responsabilidade fiscal, responsabilidade social também que tem que ter, mas efetivamente só quem realmente precisa. Nenhum centavo a mais para que o governo possa fazer a politicagem que quer fazer. Alan, volta a você. Esse valor você acha que vai sair carimbado? O que for além, é necessário ficar carimbado para, digamos, acalmar do ponto de vista quem está muito preocupado, estamos todos com relação à crise fiscal que estaria no fronte muito rapidamente para acontecer no país. E só complementando a pergunta, se tiver logo o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, isso ajuda ou atrapalha? Dependendo do nome, eu suponho, né? Mas, enfim, isso é fundamental para, digamos, o mercado ser um pouco mais simpático a essa proposta do fura-teto? Bons pontos, Piotr. Bom, o tema do Ministério dos Ministros, né, Planejamento e Economia e a PEC estão bastante relacionados, não dá para pensar num sem o outro. E por que isso? Porque quem será o ministro da Economia é que dará
o tom fiscal do governo. Se será um nome como Fernando Haddad, a gente já sabe que vai ser um nome ligado a mais responsabilidade fiscal, a mais gastos públicos, mais simpático aos bancos públicos, né, subsidiando taxas de juros, etc. Agora, se for um nome mais simpático ao mercado, mais liberal, e aí a gente pode ter alguma esperança na responsabilidade fiscal. Eu dificilmente acredito nessa segunda opção. Acho que será um nome que desagradará o mercado, desagradará os economistas, os empresários e os investidores. Em relação ao dinheiro ser carimbado, eu acho que isso não vai fazer muita diferença, Piotr. O ponto aí, o que é o teto de gastos na prática, na sua essência? É um freio para o governo não gastar muito. É só isso. Você iniciou a sua fala de maneira muito boa, muito pertinente, dizendo o seguinte: bom, o Estado por si só ele não produz, então para ele gastar mais ele precisa se endividar ou cobrar mais impostos, o que é impossível hoje no Brasil. Então significa que na prática o teto de gastos é simplesmente, olha, nós estamos beirando muito a irresponsabilidade fiscal, atingindo um patamar de dívida pública que nos leva ao calote se a gente continuar com esses 200 bi durante os 4 anos, por exemplo. Então, o teto de gastos serve para isso. Então, independentemente se vai ser carimbado ou não, eu acho que é muito mais importante a cifra, quer dizer, o quanto vai ser. Tivemos um problema na comunicação com o Alan, ele estava justamente concluindo aí o raciocínio sobre se o dinheiro for carimbado, isso traria esse extrateto, se ficar carimbado. Alan, voltamos a você, né? Tivemos um problema na comunicação, por favor, conclua. Não, eu quero dizer o seguinte, na prática, Piotr, né, você falou brilhantemente, quer dizer, o Estado ele não produz por si só, então o teto é um freio ao gasto público, senão esse Estado vai ter que se endividar, e se endividando num patamar que nos coloca próximo de um calote. Se a solução fosse gastar mais, a Argentina seria o país mais rico do mundo, então não vai fazer muita diferença. O mais importante aí é a cifra, o quanto vai ser, e o mais importante ainda, é por um ano. Porque se alongar esse prazo em uma cifra alta, aí é uma tragédia. Então, vamos torcer para ser um ano, né? Tomara aí que os colegas do deputado Evair pensem como ele, quer dizer, coloque para um ano e, no máximo, em 120 bi. Mais do que isso, seria uma tragédia econômica para o país. Tá. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate, viu? Boa tarde a todos. Agora são 3 horas.